A cidade de Betânia fica a cerca de poucos quilômetros de Jerusalém, 3 quilômetros, mais ou menos aí, 40 minutos de caminhada. E nesse dia, Jesus estava indo a Betânia para se encontrar com seus amigos, Marta, Maria, Lázaro. E no dia seguinte, ele retornaria a Jerusalém. Na viagem, ele sente fome. E ele precisa, então, se aproximar de uma árvore que era uma figueira. Não era tempo de figos, mas a figueira ineditamente se apresentava de uma forma estranha. A figueira estava cheia de folhas. E uma figueira com folhas significa que ela tem frutos. E é natural que alguém que conheça a dinâmica das figueiras se aproxime da figueira quando ela tem folhas para buscar o alimento quando se tem fome. E foi assim que Jesus fez. E aqui eu vou narrar um diálogo de Jesus com essa planta, porque essa é uma das passagens que as pessoas às vezes ficam perguntando por que Jesus teria amaldiçoado uma planta que não raciocina, não pensa, não determina as suas próprias funções. Mas talvez ali fosse mais do que uma figueira, a representação simbólica dos seguidores de Jesus. Quando Pedro, quando os demais discípulos estavam diante daquele homem imenso, nem eles podiam compreender a sua lição, e cada um pouco em pouco na trajetória antes do Gólgota foram se afastando. Ficou apenas João, que era o mais novo, mas os outros se esconderam porque tiveram medo e talvez não tivessem tido ainda o alcance, a dimensão daquela mensagem de Jesus. Somente depois, no Pentecostes, assim dizem os Espíritos, esses homens tiveram a verdadeira revelação de quem era Jesus de fato e qual era o papel dele nas suas vidas. E assim Jesus vai à figueira, numa representação simbólica daquele homem-imagem, aquele homem que representa simbolicamente uma figura que ainda não se realizou de fato, mas que está se realizando em aparência. No mundo da religião, muitos de nós buscamos uma perfeitude estética, exterior, quando ainda internamente não conseguimos realizar a essência verdadeira daqueles ensinamentos em nossos corações. Então Jesus estende as mãos à figueira e diz: dá-me de comer. A figueira então procura nos refolhos das folhas, procura lá nos galhos mais distantes e não acha nada, nem um pedacinho, nada de figo, nada, absolutamente nada, e diz: Senhor, não tenho figo para te dar. Mas tem uma sombra, e essa sombra é a sombra que ameniza o cansaço dos viajores há muitos anos. Sou eu quem estende as mãos a esses homens cansados, dando a ele o repasto e o refresco necessário para continuarem a viagem. E sou também bela, podes contemplar minha beleza, porque eu sou a mais bela figueira da estrada. E Jesus então diz assim para a figueira: a beleza que tens não é sua, porque essa beleza o tempo vai tirar. Essa beleza é efêmera, um dia ela vai acabar. E a sombra é o seu ardil para impedir que a luz do sol atinja a terra perto de você. Observe que a grama não nasce na sombra das tuas folhas. E é por isso que nenhuma nem outra das suas finalidades correspondem ao papel verdadeiro que uma figueira deve desempenhar sobre a terra. A figueira jamais tinha pensado sobre isso, porque ela achava que, correspondendo àquele padrão de forma e de aparência, seria suficiente para que ela pudesse ocupar esse espaço na criação. E ela então começa a ficar um tanto envergonhada. E Jesus diz assim para ela: tomara que ninguém nunca mais se engane com você, e que você seja capaz de mostrar-se tal qual assim eu é, para que, ao invés de enganar as pessoas, você tenha a capacidade de pedir ajuda, para que as pessoas possam te dar, como eu te dou nesse instante, uma orientação segura para o seu desenvolvimento. Narram os evangelistas que no dia seguinte, ao passarem pela figueira, eles observaram que ela estava completamente seca,
Em verdade, ela não secou, ela voltou a ser o que era, a sua aparência verdadeira, um toco, apenas um toco, porque perdeu muito tempo tentando ser aquilo que não era, quando em verdade ela precisava apenas fazer uma viagem humilde para dentro de si mesma e encontrar o potencial da sua alma. Assim somos nós, os seguidores de Jesus. Severino fala uma coisa hoje à tarde que nos toca profundamente. Estou 2000 anos atrasados. Atrasei-me 2000 anos. Todos nós estamos atrasados 2000. Se formos ao Oriente mais distante, 2500, 2600. O fato é que, como figueiras, nos colocamos no caminho, apresentando exterioridades de qualidades ainda não adquiridas, com o objetivo de enganarmos a espiritualidade no sentido de dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou verdadeiro, olha como eu já conquistei os espaços merecedores do reino dos céus. Mas Deus é absolutamente bondoso para conosco. O Espírito Lázaro diz que a lei do progresso começa no mais obscuro dos instintos e vai se revelar no seu objetivo final, no mais sublime amor, que seria a essência maior do seu desenvolvimento. Nós estamos a caminho dessa luz, estamos passeando como viajores dessa estrada da obscuridade à revelação maior, e para isso, o nosso tempo é o tempo necessário para que compreendamos aonde estamos e que possamos enxergar a partir dessa visão maior para onde vamos. Se talvez a humanidade tivesse a compreensão de que nós não somos ainda as figueiras frutificadas, mas que somos plantas plantadas com uma semente que é capaz de germinar e dar as árvores mais frondosas, capazes de fornecer as maiores quantidades de fruto possível, se a humanidade tivesse essa esperança, talvez não se perdesse tanto pelos atalhos, pelas ruas largas, pelas portas largas de uma salvação que não virá, exceto pelo autodescobrimento, exceto pelo mergulho interior, exceto pela verdadeira busca e pela entrega, pela verdadeira entrega, para que nós possamos então fazer aquilo que nós viemos fazer aqui na terra. Jesus espera dos seus discípulos não os louvores. Os louvores, eles são músicas lindas que tocam o nosso coração e nos emocionam, mas eu fico imaginando se Jesus teria transformado todo esse esforço, toda essa trajetória que o Severino nos traz aqui hoje à tarde com tanta beleza, tantos lugares, tantas histórias, tantas superações, tudo isso simplesmente para que nós hoje possamos dizer, olha Jesus, como eu sou animado, olha como eu gosto de você, olha como eu digo através do meu amor, através das canções, coloco a mão para cima em estados de ultrafania, dizendo do meu desejo de me encontrar contigo. Mas, em verdade, Jesus espera de nós muito mais. Ele espera que nós sejamos tais quais aquelas viúvas diante do gasofilácio e tenhamos a coragem de depositar nesse mapa das ofertas, nesse local das ofertas, o tudo que nós recebemos de Deus. Todas as nossas capacidades, todas as nossas potências, tudo aquilo que seja a vontade, tudo aquilo que seja determinado pela força do Espírito, que nós sejamos capazes de depositar nessa urna das ofertas em nome de Deus, para demonstrar na confiança, na absoluta confiança nos ensinos do Cristo, qual é o verdadeiro caminho que nós resolvemos seguir. Se nós estamos aqui hoje, e certo que nós estamos aqui em busca dessa orientação, precisamos acordar, como dizia Paulo, desperta tu que dormes. E ele dizia mais, em sua carta aos Efésios, ele dizia, nós devemos ser imitadores de Deus. Mas é claro que Paulo estava dizendo isso do esforço empreendido diuturnamente por aqueles que faziam esse caminho para poderem domar as suas más inclinações, para superar as dificuldades que impediam as pessoas de serem melhores, de serem boas, de serem capazes de fazer gestos altruístas, de abraçarem seus irmãos, de viverem numa fraternidade verdadeira, como a Casa do Caminho, trazida aqui por Divaldo.